Hoje é 18 de outubro, Dia do Médico. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os colegas que exercem a profissão aí com ética e zelo e aproveitar para mostrar para você um caso aqui de alta, assim, né, do consultório. Eu vou mostrar aqui na tela o caso para ficar mais fácil e a gente pode estudar junto aqui. É, eu atendi no último dia 19/9, fiz um atendimento online, né? E fiz essa receita. E a história, um jovem de 17 anos que a mãe trouxe para consulta. Eles vieram do interior do Paraná, estão morando aqui no interior do Mato Grosso. E ele trabalha no mercado, a mãe também trabalha no RH desse mercado e o padrasto, né, tem outro trabalho. E a queixa foi trazida, foram crise de pânico, aquela crise de mal-estar súbito, onde o paciente acredita que está à beira de um colapso cardíaco, geralmente, mas feitos os exames, nada de errado, e se evidencia o quadro ansioso. Né? Ficou configurado isso, mas tinha a queixa dele ser muito certinho, ter poucas amizades, gostar de ficar sozinho, ter poucas roupas, poucos interesses, e ele se desconfiava, de certa forma, do famoso autismo. Né? Mas vendo que o rapaz se comunicava bem, faltavam os critérios, não tem um padrão tão restritivo ou excêntrico assim de interesses, né? Já logo suspeitei da personalidade esquizoide e fiz a triagem para os critérios da personalidade esquizoide. E dos 7 critérios, ele precisaria ter 4. Dos 7 critérios, sim, os 7 estavam presentes para a personalidade esquizoide. Rapidamente, descrevendo aqui, nenhum desejo ou prazer em relacionamentos íntimos, ele não tem amigos íntimos, forte preferências por atividades solitárias, pouco ou nenhum interesse por atividade sexual com outra pessoa, desfrutar de poucas atividades, de poucos gostos, né? Não tem amigos íntimos ou confidentes, aparente indiferença a elogios ou críticas e uma certa frieza emocional ou distanciamento, né? Não consegue expressar direito as emoções. Ou seja, isso de certa forma, perfaz aquele critério, né? Um dos critérios para TEA, né? Para transtorno do espectro autista, que é essa frieza emocional, esse prejuízo do contato social, mas ele tem muito boa comunicação e ele se interessa por estudar, ele trabalha, ele tem sonhos de futuro, ele não tem um padrão restritivo de interesses ou excêntrico, então não é o autismo. Né? Feita a triagem, ele preencheu os critérios da personalidade esquizoide e transtorno de pânico, né? O transtorno de ansiedade. Então, na conduta, vou tomar a licença e vou ler aqui, né? Indiquei psicoterapia com psicólogo, é claro, que compartilhe desse diagnóstico. Previno sobre isso, pois é muito grande a chance dele ser examinado por outro profissional que falsamente diagnosticará autismo. Então, eu conversei com ele que ele precisa procurar um psicólogo, que se ele acreditou nesse diagnóstico, confiou nesse diagnóstico, ele tem que encontrar um profissional que compartilhe dessa mesma ideia para poder tratá-lo. Em outra oportunidade, eu examinei uma moça por 2 vezes, também foi feito esse diagnóstico de personalidade esquizoide, mas a psicóloga dela, fiz contato com a psicóloga retornou que ela não concorda, vai procurar outro médico, porque ela não arreda pé do diagnóstico dela de transtorno do espectro autista. É, mas que o autismo não está presente porque ele somente tem o prejuízo da interação social, que é determinado por esse transtorno de personalidade. Ele não tem prejuízo da comunicação e ele também não tem um padrão restritivo ou excêntrico de interesses. A farmacoterapia foi indicada para o transtorno de pânico. Eu não preferi os inibidores seletivos de serotonina, como a sertralina, porque ele não vinha tendo boa resposta, e eu preferi um tricíclico, né? Prescrevi a clomipramina e deixei o benzodiazepínico para tomar, se necessário, nas crises. Orientei remover os hábitos ruins para a vida, ou seja, regular melhor o sono, fazer atividade física, né? Remover o sedentarismo, remover os alimentos inflamatórios. Transcorrido exatamente um mês, né? Isso que foi em 19 de setembro, agora em 18 de setembro, ele veio novamente, né? Conversou sozinho comigo, na outra oportunidade, conversou junto com a mãe, mas estava online, né? E consultado pelo histórico de pânico, foi verificado que ele tinha personalidade esquizoide, preenchendo os 7 critérios, foi feita a clomipramina 75 miligramas, mas pode ser usada até 150, mais o benzodiazepínico C-crise, que ele nem sequer chegou a usar, porque as crises não mais aconteceram. Mantive o diagnóstico de transtorno de pânico agora em remissão, mas a personalidade esquizoide, que está indicado para fazer psicoterapia, reorientei que o transtorno de pânico é um diagnóstico benigno, né? Não vai causar incapacidade, ele está evoluindo bem. Reorientei o estilo de vida saudável com dieta não inflamatória, ou seja, sem glúten, sem caseína dos laticínios,
sem açúcares, alcoólicos, sem margarina, ou seja, óleos vegetais comuns, e sem as carnes processadas, dormir cedo, fazer atividade física e manejo do estresse com a psicoterapia, para ele manejar melhor essa personalidade dele, para se tornar mais sociável, mais convidativo às pessoas, né? As pessoas às vezes não o compreendem, reafirmam para não cair no conto do autismo fake e fico à disposição se precisarem e preencher esse relatório junto da receita dele para que ele possa fazer a manutenção local na cidade dele com o médico que seja menos oneroso, por causa que a gente, enquanto no papel de especialista, é evidenciar o quadro, fazer o diagnóstico, compensar o quadro, mas a manutenção a gente deve fazer com o médico assistente da gente, com o médico de família, que eventualmente pode ser eu, mas ele mora em outra cidade e, dadas as condições, às vezes, econômicas de cada caso, a gente precisa buscar aquilo que é mais viável para a gente. Vamos voltar aqui para encerrar. Então, resumindo, isso é um paciente que teve um quadro ansioso, que determinou a busca por médico. Ele já tinha ido a médico no Paraná, por causa das crises de pânico, tinha sido tentado um inibidor seletivo de serotonina, que não estava tendo boa resposta, mas junto dessa queixa eles trouxeram um histórico mais de isolamento social, frieza emocional. A gente fez a triagem para os critérios diagnósticos de transtorno da personalidade e foi evidenciado que estava presente essa personalidade esquizoide e orientou-se sobre isso, que é um diagnóstico estável, um quadro estável, tende a não piorar e não melhorar, mas se isso traz alguma angústia para a família, o fato de saber que tem esse diagnóstico já alivia, e ele fazendo terapia, ele pode aprender a manejar melhor esse comportamento dele para algo mais sociável, mais aceito pelas pessoas que ele convive. Estou deixando aqui as minhas redes sociais para você seguir e acompanhar. Eu sempre trago conteúdo sobre os bons usos dos serviços de saúde em benefício teu e conversamos sobre psiquiatria e medicina geral pela assistência integral aos pacientes para as melhorias da qualidade de vida. Peço que, se você gostou, dá teu like, encaminha esse conteúdo para as pessoas que você possa beneficiar com esse conhecimento. Eu deixo afixado aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo um link que você tem acesso a todas as minhas redes sociais para você seguir e se inscrever no teu e-mail para receber conteúdos de valor toda semana. Muito obrigado e até o próximo vídeo.